Nesse vídeo tem cultura, paisagens e o palácio mais visitado de Portugal. Começamos o dia na cidade antiga, conhecida como Vila de Sintra, um dos destinos mais encantadores de Portugal, situada no coração da Serra de Sintra, a poucos quilômetros de Lisboa. O centro histórico desenvolveu-se em torno do Palácio Nacional de Sintra, famoso pelas suas duas grandes chaminés brancas. As casas coloridas, os azulejos e as pequenas lojas criam um ambiente acolhedor e típico que convida o visitante a passear por ruas estreitas, cheias de charme, história e tradição. Entre as maiores curiosidades estão os doces tradicionais, as queijadas e os travesseiros de Sintra. Essas especialidades são preparadas há séculos e fazem parte da identidade local. Uma das mais tradicionais confeitarias, ou pastelaria, como dizem em Portugal, é a Casa Periquita, com seus doces tradicionais, especialmente o travesseiro, que aqui temos com 3 recheios: creme de ovos, chocolate e baunilha. O nome Sintra pode ter origem na palavra celta Cíntia, associada à lua. Por isso, os romanos chamavam esta região de Monte da Lua, reforçando seu caráter misterioso e romântico. Esta região é habitada desde a pré-história, com vestígios humanos de mais de 5.000 anos. Os primeiros habitantes escolheram este local pela abundância de água, pelo solo fértil e pela proteção natural das montanhas. Já durante o período romano, Sintra já era considerada um lugar especial, ligado à natureza e ao misticismo. Mais tarde, os mouros fortificaram a vila e construíram o Castelo dos Mouros, que ainda hoje se destaca no alto da serra. Em 1147, Sintra foi conquistada pelos cristãos por Dom Afonso Henriques e integrada ao Reino de Portugal. A partir daí, a vila tornou-se residência de verão da família real e da nobreza portuguesa. O clima fresco e a paisagem verde faziam de Sintra um refúgio perfeito nos meses mais quentes. Chegar em Sintra vindo de Lisboa, use o trem ou o comboio, como se fala em Portugal. Saindo da estação Rossio, no centro histórico, ou da Oriente. Ida e volta custa cerca de 5 euros. Uma dica: se planeja usar muito o transporte público em Sintra, como linha turística 434 e o trem de Lisboa, considere o bilhete diário combinado. Custa entre 10 e 14 euros. De carro, são 30 minutos de viagem pela IC19. Lembre-se, é difícil estacionar no centro e monumentos históricos. Em 1995, Sintra foi classificada como Patrimônio Mundial da Unesco. É reconhecida como um exemplo único de paisagem cultural, onde arquitetura e natureza se unem em harmonia. Hoje, visitar a vila de Sintra é descobrir palácios, igrejas, jardins e mirantes inesquecíveis. É um passeio entre história, sabores e paisagens que encantam viajantes do mundo inteiro. Sintra é um destino que conquista não apenas pelos seus monumentos, mas também pela sua atmosfera mágica. No dia de hoje, vamos sair da vila com um ônibus da linha 434, que parte da estação de Sintra, passa pelo centro histórico, sobe para o Castelo dos Mouros, segue para o Palácio da Penha e retorna à estação. O preço para 2026 do bilhete Hop-on Hop-off de 24 horas custa € 13,50. Primeira parada: Castelo dos Mouros. Esta construção data do século IX, foi erguida durante o período de ocupação muçulmana da Península Ibérica. O castelo tinha como principal função vigiar e defender a região de Sintra, e a sua posição elevada permitia controlar toda a área ao redor da vila. As muralhas seguem o contorno natural das rochas da serra, e isso torna a construção perfeitamente integrada à paisagem. Ao caminhar pelas torres, o visitante percorre um antigo sistema defensivo onde viviam soldados responsáveis pela proteção do território.
Está gostando do vídeo? Dê um like, assista até o final e conheça o lugar mais ocidental do continente europeu. O Castelo dos Mouros foi conquistado pelos cristãos em 1147. A tomada ocorreu durante o reinado de Dom Afonso Henriques e integrada ao Reino de Portugal. O Castelo dos Mouros foi construído pelos muçulmanos entre os séculos VIII e IX, durante o período de ocupação islâmica da Península Ibérica. Não se sabe muito a respeito do período sob domínio muçulmano, mas a sua função era essencialmente militar e estratégica, para vigiar a costa atlântica e proteger a região de Sintra e Lisboa de invasões e outros perigos. Seguimos para a Cruz Alta, que é um miradouro e monumento religioso localizado no coração do Parque da Pena. Foi concebida por Dom Fernando II, que já abrigava uma cruz desde o século XVI por iniciativa do rei Dom João III. O Palácio da Pena é um dos monumentos mais visitados e emblemáticos de Portugal. Situa-se no ponto mais alto da Serra de Sintra, dominando toda a paisagem ao redor. Recebe cerca de 2 milhões de visitantes por ano, vindos de todas as partes do mundo. A sua construção teve início em 1839, por ordem do rei Dom Fernando II. O palácio foi erguido sobre as ruínas de um antigo convento do século XVI. Dom Fernando II idealizou um palácio romântico, inspirado em castelos da Europa Central. A arquitetura mistura estilos gótico, manuelino, renascentista e islâmico. As cores vivas fazem do edifício um dos mais reconhecíveis da Europa. O palácio foi residência oficial da família real portuguesa durante o verão. Após a morte de Dom Fernando II, o edifício passou para o Estado português. Os últimos habitantes reais do Palácio da Pena foram o rei Dom Manuel II e a rainha Dona Amélia. Eles deixaram o palácio em 1910, com a implantação da República em Portugal. Desde então, o palácio transformou-se num dos principais símbolos do romantismo português. Hoje é considerada uma das 7 maravilhas de Portugal. O Palácio da Pena representa a união entre arte, natureza e história. A sua silhueta colorida é visível de vários pontos da vila de Sintra. No interior do palácio estão expostas cerâmicas e louças finas que mostram o requinte da vida da corte. A zona mais íngreme do palácio assenta diretamente sobre grandes rochas naturais da serra. Nesta área, destaca-se a Torre Vermelha, que oferece uma das visões mais impressionantes de Sintra. A Quinta da Regaleira é um dos lugares mais misteriosos e fascinantes de Sintra. Fica a cerca de 1 quilômetro do centro histórico da Vila de Sintra. Foi construída no início do século XX, por encomenda de Antônio Augusto Carvalho Monteiro. O projeto arquitetônico foi idealizado pelo italiano Luigi Manini. A propriedade foi pensada como um espaço simbólico, ligado à filosofia, à alquimia e à espiritualidade. O conjunto mistura estilos neomanuelino, gótico, renascentista e romântico. Toda a quinta está repleta de símbolos esotéricos e referências templárias. A área total da propriedade é de aproximadamente 4 hectares. O destaque do local é o famoso Poço Iniciático. Trata-se de uma torre invertida escavada no solo, com uma escada em espiral. O poço não servia para água, mas para rituais simbólicos de iniciação. Ao descer, o visitante percorre um caminho ligado à transformação espiritual. O Poço Iniciático conecta-se a um sistema de túneis e cavernas subterrâneas. Esses túneis levam a diferentes pontos da quinta. O percurso termina num jardim escondido, entre rochas, pontes e vegetação densa.
O cenário final parece saído diretamente de um livro de fantasia. O Cabo da Roca é o ponto mais ocidental da Europa continental. Fica a cerca de 18 quilômetros de Sintra, oferecendo uma das paisagens mais impressionantes da região. As falésias altas e o vento constante tornam o local dramático e inesquecível. O farol do Cabo da Roca foi construído em 1772 para orientar a navegação ao longo da costa portuguesa. Hoje, o cabo é um mirante natural que atrai visitantes em busca de vistas amplas e do encontro simbólico entre terra e mar. E agora nos diga, o que mais gostou de Sintra? Gostaria de viajar até lá? Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. Obrigado e até o próximo vilarejo.